Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 26 de agosto de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, onde a expectativa por corte de juros deu o tom dos mercados. No simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell sinalizou que o primeiro corte na taxa de juros pode ocorrer em setembro, mencionando que o momento para ajustar a política monetária chegou. No entanto, ele ressaltou que o cronograma e a magnitude dos cortes ainda vão depender dos dados econômicos. No mercado de trabalho, houve revisão do número de empregos criados, redução de 818 mil entre abril de 2023 e março de 2024. Contudo, o mercado já estava parcialmente preparado, pois na terça-feira, algumas projeções chegaram a indicar uma perda de até 1 milhão de vagas. Tivemos divulgação da última ata da reunião do FONC, que trouxe um tom mais cauteloso associado aos riscos no mercado de trabalho. Já pelo lado da inflação, vários membros do comitê notaram progresso e que os dados são animadores. A semana também foi marcada pelos PMIs. Nos Estados Unidos, o índice veio acima das expectativas, superando o mês anterior. Por outro lado, o PMI de manufatura ficou abaixo do esperado, indicando uma contração maior do que a prevista, 48 contra um consenso de 49,5. Na zona do euro, o PMI composto foi impulsionado pela alta do PMI de serviços, que teve um forte crescimento em relação ao mês anterior. No entanto, esse movimento pode ser temporário, já que boa parte desse aumento veio da França, que sediou as Olimpíadas. Na Alemanha, a desaceleração foi mais acentuada do que se esperava, com o PMI composto caindo para 51,4, abaixo dos 52,5 anteriores. Na China, o Banco Central manteve as taxas de 1 a 5 anos inalteradas, como o mercado já antecipava, embora isso não contribua muito para a perspectiva de desaceleração da segunda maior economia do mundo. No Japão, o presidente do BOJ, Kazuo Ueda, reafirmou em sessão no parlamento que está considerando elevar os juros. Além disso, o núcleo CPI apresentou uma aceleração em linha com as expectativas de mercado. E para os próximos dias, o que temos na agenda? Nos Estados Unidos, os investidores estarão atentos à segunda leitura do PIB do segundo trimestre e ao índice PCI de julho. A expectativa é de leve aceleração, o que pode fortalecer a expectativa de um corte de 25 pontos base na próxima reunião do FONC. Na zona do euro, o foco estará nos dados da inflação CPI de agosto. A ata da última reunião do BCI indicou que os dirigentes consideram setembro um momento adequado para reavaliar a postura em relação às taxas de juros. No Japão, teremos a inflação de Tóquio, produção industrial e as vendas no varejo, que devem refletir o comportamento dos consumidores frente à nova política monetária. Na China, os PMIs dessa semana serão cruciais para avaliar os impactos das recentes medidas de estímulo implementadas pelo governo. Diante desse cenário, acreditamos que a propensão ao risco deve continuar prevalecendo, com a queda do dólar frente à maioria das divisas e bolsas em alta impulsionadas pela expectativa de corte nas taxas de juros. Já os yields dos treasuries podem apresentar uma alta moderada, refletindo possíveis ajustes nos preços, além de uma alta nas commodities. E no Brasil, como foi a semana? Por aqui, cenário externo e falas de membros do Copom direcionaram os ativos. O Senado aprovou um projeto de lei que define como será feita a compensação pela desoneração da folha de pagamentos. O texto prevê reoneração gradual, com a alíquota subindo para 5% em 2025, 10% em 2026, 15% em 2027, chegando a 20% em 2028. As empresas terão que se comprometer a manter 75% dos postos de trabalho. O projeto também inclui a atualização dos valores dos bens imóveis, a repatriação de recursos mantidos no exterior e um novo refis para as dívidas das empresas com agências reguladoras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo vai retirar a urgência do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Pelo prazo do regime especial de tramitação, o projeto deve ser analisado até 22 de setembro e terá o senador Eduardo Braga como relator. O presidente do Banco Central, Campos Neto, destacou que a alta da Selic, conforme precificado na curva de juros, ainda não está decidida. Segundo ele, enquanto os agentes de mercado estão esperando por aumentos nos juros, os economistas não compartilham da mesma expectativa, como apontado no Boletim Focus. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou que o balanço de riscos está assimétrico, com mais riscos inclinados para uma alta da inflação, mas deixou claro que isso não deve ser visto como guidance. Ele enfatizou que o Banco Central está focado nos dados e todas as opções estão em aberto, e que o Copom não hesitará em elevar juros caso necessário. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo pretende aumentar as alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido e alterar a tributação sobre o JCP a partir de 2025.
Essas medidas serviriam como uma garantia caso as propostas aprovadas pelo Senado não sejam suficientes para compensar a desoneração da folha. Essa alteração será enviada junto com o projeto de lei orçamentária anual para 2025. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Por aqui, a agenda de indicadores está cheia, com destaques para os dados de inflação IPCA-15 e IGPM de agosto, que devem mostrar uma desaceleração. No mercado de trabalho, teremos PNAD contínua e CAGED, que devem reforçar a visão de resiliência da atividade econômica. No campo político e fiscal, as expectativas continuam em torno da tramitação das pautas econômicas no Congresso, como a votação dos destaques da regulamentação da reforma tributária na Câmara e o projeto sobre a desoneração da folha de pagamentos do Senado. A divulgação do projeto de lei orçamentária, com detalhe dos cortes de despesas esperados para 2025, também tem grande importância. Além disso, os investidores estarão atentos às declarações dos dirigentes do Banco Central, enquanto aguardam um anúncio do nome que será indicado para assumir a presidência da instituição no próximo ano. Diante desse cenário, os ativos domésticos devem seguir o rumo traçado pelo cenário externo. Espera-se que o real continue se valorizando frente ao dólar. A curva de juros deve apontar uma tendência de queda, com ajuste marginal na parte curta, influenciada pela desaceleração da inflação, mas sem descartar a possibilidade de um novo aumento de juros este ano. Enquanto isso, a ponta longa deve ceder, impulsionada pela propensão ao risco externo e pela queda do dólar. O Ibovespa tende a se valorizar, com a perspectiva de melhora do ambiente global e o avanço das pautas econômicas no Congresso. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Com a expectativa de aumento da Selic embutida na curva de juros, vemos oportunidade tática nos prefixados curtos, e aqui sugerimos o fundo BB Previdenciário IRFM1 para aproveitar o momento. Ainda na renda fixa, seguimos destacando o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, com enquadramento no artigo 75B. A estratégia segue apresentando retornos consistentes, com alto potencial de superação do CDI, além da integração de fatores ASG na composição da carteira. Já na renda variável, a sugestão é pelo fundo BB Espelho Ações Trígono Parthenon. A estratégia foca em ações de empresas de médio e grande porte, com maior liquidez, e tem apresentado performance muito interessante frente ao Ibov. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Então é isso, gente, foi um prazer ter sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. E se tiver sugestões de temas para conversarmos aqui, não perde tempo, manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente, até semana que vem descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.